Capítulo 10, parte 1, Energia. Mesmo quando são decisões pequenas, do tipo o que vestir, o que comer no café da manhã ou coisas assim, elas nos cansam e consomem nossa energia. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Nem sempre tive o nível A de produtividade. Arrastei por muito tempo o nível C e é bem possível que tenha chegado ao nível D em alguns momentos. Mas o fato é que eu não conseguia perceber que existiam níveis bem melhores, pois estava ofuscado pelos resultados que eu conseguia até ali. Contudo, quando decidi que não morreria servidor público, percebi que o nível C de produtividade não me levaria a construir a fotografia que eu queria. Por isso, tinha de melhorar minha produtividade. No entanto, eu precisava trabalhar até mais tarde e, quando dormia, acordava no dia seguinte ainda me sentindo cansado. Naquela época, eu dormia entre 5 e 6 horas por dia. Resolvi que precisava de mais horas de sono, então passei a dormir 7 horas por dia, depois 8, mas continuava me sentindo cansado. De nada adiantava ter construído os pilares da clareza, do método e da mentalidade vencedora se não sobrava energia para usar aquilo tudo ao meu favor. É como ter uma Ferrari e abastecê-la com gasolina da pior qualidade. O carro pode até ter potencial para andar, mas com certeza vai render muito menos do que poderia. Aqui estou usando a palavra energia como as forças física e mental que nos permitem realizar aquilo que é necessário para construir a fotografia do nosso quebra-cabeça. Sempre que vamos pegar alguma peça do nosso quebra-cabeça, precisamos dessa energia. Imagine alguém que já montou a fotografia própria, conhece e aplica o método inteligente de produtividade e até tem uma mentalidade vencedora. Mas do que vai adiantar ter esses três pilares construídos se no dia a dia estiver quase sempre sem energia física ou sem energia mental? É importante lembrar muitas vezes a ação pode se deixar de fazer alguma coisa, como no caso de alguém que tem como meta a realização pessoal de emagrecer. Nesse caso, a ação de não comer demanda energia física e mental, do mesmo jeito que alguém que precisa agir para fazer algo concreto. Não estou medindo o que demanda mais ou menos energia, pois o consumo de energia depende de várias características individuais. Uma decisão de fazer ou deixar de fazer determinada tarefa pode demandar uma energia enorme para uns, enquanto para outros será algo extremamente simples de se fazer. O ponto é que, independentemente do que você queira realizar na vida, precisará de energia, e essa energia é física e emocional. Era disso que eu precisava naquele momento. Mais força interior, mais força física, mais força mental para abandonar meu emprego público. Então, fui buscar soluções que, em sua maioria, possuíssem fundamentação científica e pudessem gerar mais energia sem necessariamente me obrigar a dormir mais. Também resolvi mapear tudo que drenava a minha energia. Nessa linha, é muito importante que você entenda que existem formas de gerar e formas de perder energia mental e física, e é exatamente disso que vamos falar ao longo deste capítulo, de como ganhar e parar de perder a sua energia. A fisiologia e a dor de barriga. Mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Um interfere no outro de forma direta e indireta. Um exemplo concreto: se eu chegar em casa completamente bem e saudável e a Paty me disser que João ou Carol estão com febre, em menos de 3 minutos vou ter um desarranjo intestinal. Sei que isso não é a melhor coisa de se dizer num livro, mas é a pura verdade e só ilustra a conexão que existe entre a mente e o corpo. O mal-estar dos meus filhos pode causar um grande mal-estar em mim, porque nem tudo que sentimos no corpo vem do corpo. E o contrário também é verdadeiro. Você pode ter reações emocionais cuja causa não esteja no corpo. A fisiologia corporal interfere diretamente na sua energia. Por exemplo, quer uma fórmula para ficar triste sem energia? É claro que não, mas eu vou falar assim mesmo apenas para explicar. É o seguinte: basta você começar a falar um pouco mais baixo e mais devagar, num tom mais melancólico. Em seguida, curve os ombros um pouco para frente e olhe levemente para baixo.
Neste momento, todo o seu sistema já vai começar a entender que algo ruim está acontecendo e seu cérebro começará a fazer descargas neuroquímicas, inclusive de algumas toxinas, como resultado desse aparente estado emocional que está se instalando em você. Se você tentar se lembrar da última vez em que se sentiu mal e sem energia, é bem possível que sua memória traga diversos sinais, como os descritos acima, e que você tenha inconscientemente adotado. A boa notícia é que o oposto também é verdadeiro. Se você adotar uma postura fisiológica de sucesso, determinação, autoconfiança, seus níveis de descargas neuroquímicas de componentes positivos vão aumentar, propiciando-lhe sentimentos positivos. Atenção, não estou descrevendo aqui nenhum truque barato de motivação que dura 5 minutos. Estou falando de experimentos científicos que demonstraram alteração real e orgânica no estado de pessoas em razão da sua postura. Só para citar um dos diversos existentes, a psicóloga social Amy Cuddy tem um trabalho publicado no TED com o título Sua linguagem corporal molda quem você é, onde ela demonstra que adotar determinadas posturas por apenas 2 minutos elevam a testosterona, as taxas hormonais muitas vezes associadas ao comportamento dominante e à coragem, reduzindo o cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. Portanto, a primeira grande mudança que você pode fazer neste exato momento é adotar uma postura de pessoas que têm e estão com muita energia. Levante os ombros, estufe o peito, olhe para cima, fale de forma firme, aumente levemente o tom de voz, mantenha um sorriso discreto no rosto, olhe as pessoas nos olhos enquanto fala e enquanto elas estiverem falando. Pronto. Isso se chama fisiologia nível A. Só para deixar claro, não estou me referindo aqui ao cansaço natural do corpo na hora de dormir, o qual tem de ser respeitado. Estou me referindo à baixa energia que temos ao longo do dia e que costuma acontecer por fatores externos, como algo que saiu errado, notícias ruins que recebemos, ou simplesmente um desânimo que bate à porta sem não termos sido avisados. Sono sem culpa. E já que falamos de sono, é muito comum a sociedade reconhecer como esforçada e trabalhadora aquela pessoa que dorme tarde e acorda cedo, que vive com olheiras ao longo do dia, que tem certo nível de irritação por causa do seu cansaço. Muitas pessoas, quando veem um pai de família assim, até dizem algo do tipo: olha que exemplo de pai, ou então que exemplo de mãe. Isso, porém, não é necessariamente verdade. É claro que muitas vezes o esforço de uma pessoa dessas é nobre, mas está se condenando a ter uma vida de olheiras e com um nível baixo de produtividade, que comprometerá o rendimento dela no dia seguinte, e ao render menos, ela é obrigada a trabalhar mais. Por trabalhar mais, acaba dormindo menos ainda. Bom, acho que você já entendeu que isso é um ciclo. A qualidade do sono está diretamente ligada à qualidade de vida do ser humano, pois é quando dormimos que nosso organismo realiza funções extremamente importantes, como o fortalecimento do sistema imunológico, a liberação dos hormônios, fixação da memória e muitas outras. Médicos recomendam que se durma cerca de 8 horas por dia, e estudos recentes feitos na Europa, nos Estados Unidos e no Japão mostraram que quem cumpre a agenda tem maior expectativa de vida. Dormir mal é uma desgraça. Em um momento em que seu corpo deveria estar descansando e se restaurando, ele faz tudo ao contrário, comenta Lorenzi, de uma pesquisa no espaço aberto da USP. Posso afirmar que, em muitos casos de alunos da academia de produtividade que viviam esse ciclo da olheira, por mais contraintuitivo que possa parecer, dormir era a atitude mais produtiva que eles poderiam fazer. O sono de qualidade, pelo tempo necessário, é a etapa fundamental para ter energia, e a energia, por sua vez, é um dos pilares da produtividade nível A. Então é fácil enxergar quanto é importante dormir. A fadiga das decisões. Decidir cansa e ponto final. A frase é tão verdadeira que um estudo realizado pela Ben Gurion University, em parceria com a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, constatou que quanto mais tarde fosse realizada a audiência de análise do pedido, maiores eram as chances de os juízes israelenses que participaram da pesquisa negar o pedido de liberdade aos presos.
Em determinada situação, um juiz tomou diferentes decisões em dois casos muito similares, em que o crime e a pena eram os mesmos, mas um dos casos foi analisado às 8 da manhã e foi deferido, e o outro, analisado às 16h25, teve seu pedido negado. Na pesquisa foram analisadas 1.100 decisões, de modo que 70% dos pedidos analisados no começo da manhã tinham sido concedidos. Já em relação àqueles avaliados no fim da tarde, esse índice caiu de 70% para 10%. Em outra experiência feita nos Estados Unidos, a psicóloga Kathleen Voss, da Universidade do Minnesota, avaliou dois grandes grupos de estudantes para uma série de testes de raciocínio em que todos ganhariam um prêmio. O segundo grupo pôde escolher o brinde antes por meio de um catálogo. O primeiro grupo não escolheu nada com antecedência. Esse pequeno detalhe de gastar decisões antes fez com que os voluntários do segundo grupo cometessem mais erros e desistissem mais depressa em relação ao primeiro grupo, que não tinha gastado energia com decisões. Tudo isso reforça a lógica de que o cérebro tem uma capacidade limitada de tomar decisões ao longo do dia, de modo que a energia e o poder de tomar as melhores decisões vão se esvaindo, seguindo a mesma lógica dos músculos durante um exercício físico, que vão ficando cansados com o passar do tempo. Obviamente, uma excelente noite de sono funciona como repositor do banco de decisões, e no dia seguinte é como se a contabilidade de decisões começasse do zero. E no que isso impacta a produtividade? Em muitos aspectos, mas dois deles são os mais importantes. O primeiro aspecto é o da economia de decisões. É fundamental que você economize decisões desnecessárias ao longo do dia, para que no momento de tomar as decisões mais relevantes, o cérebro não esteja cansado e possa tomar a melhor decisão naquele momento. É claro que talvez isso seja meio extremista, mas existem diversas pessoas famosas que usam o mesmo tipo de roupa, ou que tem quem escolha isso para elas, para não terem de decidir o que usar naquele dia e não gastarem do seu banco de decisões. Steve Jobs, cofundador da Apple, usava regularmente camiseta preta, jeans e tênis. Barack Obama, que usa apenas ternos cinzas e azuis, disse: "Não quero tomar decisões sobre o que comer ou o que vestir." E talvez o mais emblemático seja Mark Zuckerberg, com suas famosas camisetas cinzas e calças jeans. Você não precisa usar sempre a mesma roupa, mas pode atentar para diminuir processos decisórios desnecessários, como, por exemplo, escolher a roupa no dia seguinte. Ou seja, você toma uma decisão sobre a qual roupa usará na noite anterior e não gasta essa decisão na manhã do seu dia seguinte. Outro aspecto que merece atenção é priorizar as decisões importantes para que sejam feitas nas primeiras horas do seu dia profissional. Reuniões importantes, análises e qualquer outro elemento relevante que demande um processo decisório devem ser realizados nas primeiras horas do seu dia de trabalho. A mesma lógica pode ser usada no sentido contrário, ou seja, se você começa o dia lendo e respondendo e-mails diversos, mensagens do WhatsApp e redes sociais, pode prejudicar profundamente o restante do seu dia no que se refere a tomar as melhores decisões, pois existe uma infinidade de microdecisões escondidas nessas tarefas, desde decidir entre curtir ou compartilhar uma publicação até alguma questão pessoal que não precisava ser vista naquele momento exato do dia. Ação na prática. Fique alerta a todas as microdecisões que você toma na parte da manhã. Organize seu dia e prepare seu DRD de forma que as decisões mais relevantes possam ser tomadas pela manhã